Graça e paz, irmãos, amém? Vamos ler um texto da palavra que Deus colocou no meu coração 4 dias atrás. E eu pensei em outros textos, mas esse o Espírito Santo pediu para que lesse e comentasse um pouco com os irmãos. 2 Timóteo 3, capítulo 3, a partir do verso 1 ao versículo 9. Eu sei que os irmãos estavam agora há pouco de pé, mas fiquem mais uma vez em reverência à palavra do Senhor. Queridos, preste atenção nesse texto. Que o Espírito Santo abra seus olhos para olhar esse texto com olhos espirituais. 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 1. Os últimos dias. E diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, ou, em outras traduções, tempos difíceis. Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e mães, ingratos, à ingratidão, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites, dos prazeres, do que amigo de Deus. E continua dizendo o texto: tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afaste-se. Olha, queridos, a orientação de Deus: destes, afaste-te. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, sem sabedoria, carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências, e que aprendem e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento. E o versículo 9 diz: não irão, porém, avante, porque todos será manifesto o seu desvario, como também foi o daqueles. Amém? Obrigado, Deus, pela tua santa palavra. Que a palavra do Senhor possa trazer entendimento nessa noite. Que o Espírito Santo abra os nossos olhos, o nosso coração, pois é dessa forma que somos instruídos e recebemos sabedoria do alto para rompermos nos dias difíceis nesta terra. Que o Senhor possa estar trazendo nessa noite mais entendimento sobre esse texto a cada querido irmão. Em nome de Jesus, amém. Podeis sentar. Queridos, esse texto, ele é duro, não é?
pelas palavras contidas. Mas aqui fala dos últimos dias. Quando eu leio a palavra últimos dias, como que eu posso interpretar? Como que eu posso entender? Será se é o ano 2021? Sim. Mas essas palavras, essa palavra aparece dentro de um período. O período da ressurreição do nosso Senhor Jesus até a volta de Jesus, quando ele vir buscar a sua igreja. Então é um período. E nesse período é chamado os últimos dias. Então, desde a ressurreição do nosso Senhor até a sua volta para buscar sua igreja, é um período que chamamos os últimos dias. E precisamos desse discernimento espiritual para vivermos esses últimos dias, que é a nossa época, o nosso tempo. É o nosso ambiente. É o ambiente seu e meu da igreja. O ambiente dos últimos dias, os dias que estamos vivendo. Os últimos dias para a igreja são dias difíceis e terríveis. Por exemplo, a igreja está fria. Quando falo da igreja, não apenas a nossa igreja, mas a igreja na face da terra que professa Jesus Cristo como Senhor e que tem a missão da evangelização. A igreja está fria, sem energia. É preocupante. A igreja está além de estudar a santa palavra do Senhor. A igreja não ora. A igreja na face da terra, somente no nosso continente aqui, não sei aonde a igreja está, naquele vídeo que assistimos, aqueles irmãos oram. Mas a igreja na América Latina não ora. Obrigado, irmã Sandra. É uma igreja sem energia e rebelde. E muitas vezes cheia de pessoas sem compromisso com Deus, mas com a religiosidade. Por exemplo, tem pessoas que podem vir à igreja aqui, mas estão há quase 1 mês e meio que não aparece. Cadê o compromisso com Deus? Um compromisso de santidade, de meditação diária na palavra de Deus. Há muitos religiosos. A religiosidade tem tomado conta de muita gente. Então, queridos, o objetivo dessa noite não é aqui puxar a orelha de ninguém. E se tem alguém que tem que arrancar a orelha, é a minha, a do Osemar Mourão Silva. Mas precisamos ler o texto, porque o texto, ele traz o despertar, um avivamento para o nosso ser. Então, nós estamos vivendo nesse tempo, nos últimos dias, nesse período de indiferença, uma igreja morta, uma igreja que não ora, uma igreja rebelde.
Em tempos difíceis, você tem duas possibilidades. Ou você vai no bando, na maré, ou você vai remar contra a maré. Está dando de entender, queridos? Os últimos dias, os dias que estamos vivendo especialmente, ou vamos, ou então vou contra. Duas possibilidades. Esse texto é um chamamento para atentarmos para esse ambiente dos últimos dias. E temos aqui uma lista grande de muitos sinais que marcam os dias atuais. E mais interessante que esse texto Paulo escreveu no ano 60 depois de Cristo. E alguns sinais, tempos trabalhosos, tempos difíceis. Verso 1. Nos dias de Paulo já era doloroso viver a fé por causa das perseguições, mas a escalada de dificuldades aumentaria à medida que o fim se aproxima. À medida que se aproxima ao fim, a volta de Cristo, a escalada de dificuldade vai aumentando e tempos difíceis para os discípulos de Jesus estão aí. Tempos trabalhosos. Ou seja, quanto mais próximos estivermos dos dias que precederão a volta de Cristo, mais difícil será para viver a vida cristã. Se tem alguém aqui nessa noite pensando ou já pensou que vida cristã é ter vida boa, então não se iluda. Vida cristã é desafio e desafio, lutas e lutas. Mas paralelo a esse entendimento, tem um entendimento que Deus é maior do que todas as lutas. Gosto muito daquele texto que quando o Senhor Deus apareceu para Abraão, e Abraão recebeu ali, preparou um pouco de comida e pão. Depois Deus procurou, cadê Sara? E Abraão disse, ela está ali na tenda. E Deus disse, o ano que vem, essa hora, Sara terá nos seus braços um filho. E Sara sorriu. E na onisciência, Deus ouviu e viu a falta de fé, a incredulidade de Sara. Mas ele disse, haverá alguma coisa impossível para Deus? Haverá algo que Deus não faça? Então, nos dias difíceis que estamos vivendo e que se aproxima a volta de Cristo, o fim de tudo, mais dias difíceis, podemos ter a certeza que Deus é maior do que todas essas coisas e Ele estará conosco nos fortalecendo. Amém? Então, e no versículo 2 a 4, temos mais alguns sinais aqui que diz, porque haverá homens amantes de si mesmo, antes da família, antes da generosidade, antes de qualquer uma ação bondosa,
o homem se ama, se exalta, é orgulhoso, é ele, é ele, é ele e é ele. Os homens serão amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos. Paulo lista uma série de pecados comuns nesse período, inclusive também relacionados à família. Maridos, esposas, pais, filhos não respeitarão mais os laços de afeto. Esse encabeça a lista de pecados. O marido, a esposa, os filhos, não há mais um laço de afeto dentro da família. Sabe, queridos, que coisa triste. Blasfemos, desobediente aos pais, mães. É só o que se vê. E nessa noite cabe mais uma aplicação. Filho, cuidado para que você não vá nessa onda dos últimos dias. Obedeça seus pais. Marido, esposa, é uma das coisas que eu estava falando hoje para Marinei. Eu estava almoçando, o telefone tocou, eu fui atender na hora do almoço. Fica pertinho. Depois eu disse, não atendo mais. Não tenho essa prática e agora que eu não atendo, porque é sagrado esse momento. A família, o casal não pode ter interrupções. Entra uma ligação, entra uma coisa e o laço, o afeto, o amor vai morrendo dentro da própria família. Queridos, é o ambiente que estamos vivendo, ele está envenenado de falta de afeto, de falta de respeito, de falta de amor, de falta de gratidão. Por isso que é necessário estarmos atentos para não irmos na multidão de pecados. E como disse Paulo, essa falta de afeto, ele puxa a lista. E aqui ele diz, tornando-se impiedosos e perversos. Isto é, as pessoas esfriarão completamente no respeito, no amor ao próximo, até mesmo com relação àqueles do próprio sangue. Um esfriamento total faz parte desses últimos dias, esse pecado, mas eu preciso estar atento para não ser vítima, porque aqui já fomos avisados pelo apóstolo Paulo e pelo nosso Senhor Jesus. Nós, quando lemos Mateus capítulo 24, 1 Timóteo capítulo 4 e muitos outros textos, já nos traz a notícia dos males dos últimos dias. Então, queridos, amante de si mesmo, o pecado que dará origem a estas e outras atrocidades, amantes de si mesmo. É isso que a gente percebe, né, no dia a dia. A empresa de cosmético nunca cresceu tanto como tem crescido, porque faz parte, né, das pessoas que amam a si mesma. E mais uma situação, no versículo 5, tendo aparência de piedade. Um dos maiores sinais da apostasia é visto dentro da igreja do Senhor Jesus. Os hipócritas, no meio dos sinceros, isto é,
uma grande quantidade de pessoas dentro da igreja fingindo a fé. Estão misturadas com aqueles que são sinceros na fé. A hipocrisia dentro da igreja, uma aparência de piedade, mas negam Cristo, negam o amor. E sabe, queridos, e o apóstolo aqui ele diz ainda algo mais agravante: se infiltram dentro da igreja com aparência piedosa, com um estilo de religiosidade, e ali conseguem influenciar mulheres, homens, para o lado negativo, a vida de pecado. Eu ouvi há uns dias atrás um pastor falando que o homem precisa conversar com sua esposa. Aí ele citou o exemplo: por que a cobra foi enganar Eva? Foi dialogar. Ela queria conversar. E ele disse, provavelmente Adão não era um bom assim para conversar, para estar atendendo, auxiliando, pertinho. E então ela foi e ouviu a cobra. Claro, é uma conversa de uma pessoa, é um comentário humano. Mas muitas vezes precisamos cuidar das nossas esposas, das nossas filhas, porque esses que têm uma aparência piedosa, que estão infiltrados no meio da igreja, revestidos de uma religiosidade, eles estão com segundas intenções. E muitas vezes a carência da falta de conversar pode abrir um espaço para um problema maior. Aparência piedosas. Mas no versículo 8 e 9, Paulo cita dois exemplos, Janes e Jambres. Possivelmente esses homens aqui, Paulo teve conhecimento pela tradição oral. Eles foram os mágicos que encontramos em Êxodo capítulo 7, quando Moisés e Arão foram ao faraó, e ali apresentaram ao faraó alguns sinais de Deus, como por exemplo aquele cajado que caiu no chão e virou uma cobra. Lá tinham dois mágicos, Janes e Jambres, que imitaram a mesma coisa. Então, homens que têm uma oposição à verdade, e eles estão por todos os lugares. Sabe, queridos, nós estamos também, esses últimos dias é marcado por pessoas que estão combatendo a verdade. E nós precisamos ter cuidado desses. Cuidado com esses. E muitas vezes, em casa, às vezes notícias no WhatsApp, às vezes igrejas que se abrem por todos os cantos, profecias e tantas outras coisas que aparecem. Janes e Jambres, que se opuseram a Moisés. E hoje eles são contra e pervertem, distorcem a verdade de Deus.
é uma marca desse tempo. E por isso que Paulo, ele acrescenta aqui no versículo 16, foi o que o Brendo destacou: toda a Escritura é divinamente inspirada. Precisamos ler para que Deus nos livre de Janes e Jambres. Eles estão por todos os cantos. Eles choram, eles pulam, eles fazem tudo para convencer. Mas a única certeza, confiança que podemos ter é nas Escrituras Sagradas. Por isso Paulo, ele recomendou a Timóteo no versículo 14: meu filho, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido. No caso, Paulo falando para Timóteo, Timóteo foi filho de Lóide. Você permaneça firme naquilo que você aprendeu com a sua avó, com a sua mãe. Seja perseverante, para que você se livre de Janes e Jambres, homens com aparência piedosa, homens que marcam esses últimos dias. Queridos, todos nós somos vulneráveis, todos nós. Muitas vezes eu, pelo fato de ter aqui alguns cabelos brancos, apesar que sou mais novo que o irmão Gilmar, mas eu estou desconfiado que o irmão Gilmar pinta também, né? E outros que estão à frente, mais velhos, às vezes a gente se acha assim: não, já sou maduro, já tenho cabelos brancos, já vivi muito. Isso é mais perigoso para os jovens. Não tem nada a ver, queridos. Nós temos uma natureza pecaminosa dentro de nós, um coração enganoso, como disse Jeremias 17:9. Todos nós somos suscetíveis a vacilarmos. Qualquer um de nós. E a única maneira que temos para que Deus nos livre de Janes e Jambres, dos homens de aparência piedosa, é nos dedicarmos a estudarmos a palavra que é divinamente inspirada. Amém? Irmãos, há uma frieza muito grande dentro da igreja do Senhor. Tem hora que eu fico pensando em casa: vou largar de ser pastor, porque parece que não tem muito jeito. Mas depois eu fico pensando: não, mas eu não acho nada que me dê significado maior do que isso que eu faço. E uma alma que se salvar já é bom demais para Deus. Então, queridos, eu quero dizer nessa noite: zele pela sua alma. Afaste de você qualquer coisa que lhe ameaça, né? E que possa tirar os laços de afeto dentro de casa, de Janes e Jambres. À medida que se aproxima a volta de Cristo, as dificuldades, a escala vai aumentando. Muitos que por aqui passaram estão no mundo e não tem mais plano de voltar. É verdade. Zele por você, pois a palavra de Deus diz: se perseverar até o fim, será
salvo, né? Vamos orar?